aqui do Instagram. Estamos aqui na nossa reunião dominical na Penha, em torno do Evangelho de Cristo Jesus. E te convido a já abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 2, onde estaremos dando a sequência a uma mensagem estudo iniciada na semana passada, religião versus evangelho, aplicando a epístola aos Gálatas aos dias de hoje. Na semana passada nós estávamos falando sobre dois modos de operação, de mentalidade, na nossa maneira de ler e interpretar a vida. E, inclusive, entendemos que um dos maiores obstáculos para o Evangelho é a mentalidade religiosa. E a mentalidade religiosa, ela está, vamos aqui a uma ligeira definição. Mentalidade religiosa eu posso aqui também denominar de mentalidade dogmática. A mentalidade dogmática é aquela que age baseada em regras, em proibições, em ditames autoritários. Todas essas palavras que eu estou citando podem ter uma conotação negativa, mas pelo incrível que pareça, elas exercem um conforto psicológico muito grande. Porque a dúvida e a indefinição, elas são psicologicamente, por natureza, altamente desconfortáveis. É muito complicado a gente andar em dúvida o tempo todo, andar inseguros o tempo todo. E a vida, na sua complexidade, diversidade, grandiosidade, não poucas vezes coloca a gente em cenários tremendamente inusitados, diferentes, e que, portanto, tiram a gente da nossa zona de conforto, E isso produz na gente o quê? Insegurança, principalmente se partirmos do princípio que somos pessoas que já sofremos nessa vida. E aí a alma, com o registro daquele abalo, daquele trauma, vem a pergunta: quem é que quer sofrer de novo? Então, quem já carrega uma mochila e uma carga na história, de vivência na história, não quer de maneira alguma que isso se reproduza no seu futuro. Logo, qualquer cenário, oportunidade ou situação diferente, inusitada na frente, vai suscitar uma insegurança e um desconforto ao dobro em quem já viveu traumas e percalços nessa vida. E é aí que a mentalidade dogmática, ela exerce uma influência extraordinária, que é o que aqui eu estou chamando de mentalidade religiosa. Lembre-se sempre do tema da nossa mensagem: religião versus evangelho. Por que a mentalidade dogmática vem como uma luva remediando essa insegurança? Porque a mentalidade dogmática, justamente porque opera pela lei e pelas regras, ela vai te dizer ao certo o que pode e o que não pode, o certo e o errado, o que tem permissão e o que não tem permissão. Inclusive, essa é uma perspectiva de orientação absolutamente saudável e, eu diria, necessária para a infância. A infância precisa desses códigos objetivos, porque como ela dispõe
de uma natureza ainda muito difusa e indômita, a mentalidade da lei, a mentalidade dogmática, ela precisa se fazer presente para conduzir o infante à estruturação de uma subjetividade saudável. Então, ela tem um desejo irrefreável de meter o dedo na tomada para muito além do que ela consiga modular, mesmo você dizendo que vai dar ruim. Então você tem que fazer o quê? Proibir. Não pode. Estou te explicando aqui que vai dar ruim, mas não pode. Não pode, você já encerra a coisa. Para essa faixa etária, para esse nível de maturação, funciona. E é o mais indicado. Mas como diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 13, antes eu era menino, pensava como menino e agia como tal. Hoje me tornei adulto e abandonei as coisas de menino. O pensamento religioso, a mentalidade dogmática, ela... de gelo, mas está tudo bem? Tá. Um certo atropelo aqui, meu filhote está na área kids aqui da nossa sala aqui. A mentalidade dogmática, o Evangelho vem com essa proposta de superação, de transcendência da mentalidade dogmática, da mentalidade religiosa. Só que o Evangelho encarnado, que era Jesus, ele não foi suportado. Ele não foi suportado. Jesus, ele comia sem lavar a mão. Como assim? Isso é uma certeza entre nós. Jesus, em dia de sábado, ia lá debulhando trigo junto com os discípulos. Como assim? Tu está debulhando trigo em dia de sábado? Não pode fazer esforço. Jesus curava em dia de sábado. Jesus sentava para conversar com aqueles que eram considerados pecadores e publicanos. Para você pensar. O mundo, ele vai se tornando confortável na medida em que você adota a concepção de que você participa do grupo dos iluminados. E uma vez participando, para você não perder essa luz, é só você não se misturar com as trevas ali do lado. Sabe? E aí a mentalidade religiosa e dogmática, ela vai estabelecendo os seus próprios parâmetros. É nas trevas quem não frequenta o nosso clube iluminado. Quem passa o domingo numa praia, ou quem vai sábado à noite para a balada. E aí, ou quem come assim, ou quem se veste assado. Então, vão se sofisticando diversos parâmetros que vai trazendo balizadores interpretativos para a pessoa, e a pessoa vai dando endereçamentos para o medo dela, para o pavor dela, para as angústias dela. Aí para pensar, ela fica angustiada na semana, qual é a associação que ela vai fazer? É porque eu não fui domingo na igreja, é porque eu faltei naquele quarta-feira à igreja, é porque naquele mês eu não dei o dízimo. E aí você chega e desconstrói esse parâmetro todo. Vocês conseguem visualizar o perigo que isso representa? Porque se você destrói esse parâmetro, pensa numa água condicionada por uma caixa d'água. A água ali, ela está contida pela caixa d'água. Se você quebrar a caixa d'água, você consegue prever o fenômeno que vai haver dessa água que está contida ali dentro? Se você for irresponsável na hora de fazer isso,
meu Deus, tu vai ter uma enxurrada de água, seja lá onde você estiver, para todas as direções. E você pode ter o melhor dos pretextos. Ah, essa caixa d'água já está velha. Ah, essa caixa d'água é de amianto. Isso daqui já foi comprovado que gera doença. Tem que quebrar. Tá, você vai quebrar. Mas e aí? O que a água que está ali dentro vai sair? É o que acontece. Jesus veio com um martelo divino quebrar caixas d'água. Só que a água, na medida em que ela foi saindo, ela não suportou não ser contida pelo cabresto, pelas rédeas. E a religião foi lá e matou o Evangelho. A religião foi lá e assassinou o Evangelho. Porque o Evangelho expôs para a luz as inseguranças, os medos, as noias, as neuroses, que estavam resolvidas, não, estavam todas disfarçadas e ora adormecidas pelo repertório da religião. Então, dando aqui essa nova introdução, a gente fez uma introdução no domingo passado, vamos ler o capítulo 2 aqui do livro de Gálatas, e a gente só vai conseguir ler um capítulo, e a proposta é, pelo menos no domingo, cada domingo um capítulo, a gente vai para o capítulo 2 do livro de Gálatas. 14 anos depois, olha só, Paulo, ele faz uma visita a Jerusalém, né? Nós lemos isso na semana passada. Ele passa 15 dias com Cefas e nessa ocasião ele não se encontra com mais ninguém. Foi uma visita passageira, né? E dali ele viaja, sai novamente. No capítulo 2, no verso 1, 14 anos depois, ele sobe outra vez para Jerusalém. Jerusalém, tá? Tinha todo aquele imantamento do sagrado. A consideração que você, religioso, faz da sua igreja como espaço sagrado, era essa mentalidade que se tinha em relação a Jerusalém. Isso era tão forte que mesmo que a ideia do Evangelho no coração dos discípulos fosse a dispersão, para que eles fossem levar o Evangelho para longe, eles fincaram residência em Jerusalém e não queriam sair. Teve que haver uma perseguição em Jerusalém para que o grupo de discípulos se despertasse. É impressionante como que nós estamos sempre atrás desse conforto psicológico. Porque é gostoso assim você achar um ninho, um pouso, e ali você ficar, né? Aqui no nosso grupo ainda está tudo muito transitório. Quem está nesse domingo não é necessariamente quem esteve no domingo passado e assim por diante, mas é muito gostoso você formar essa psicologia de grupo que forneça esse amparo, esse afago psicológico, esse conforto, essa união, e tudo isso daí vai gerando a mentalidade da religião. 14 anos depois é que subi outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Paulo, ele conscientemente procurou os de maior influência e procurou expor a eles a exatidão do evangelho que ele pregava. Contudo, mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego,
foi constrangido a circuncidar-se. Tito era grego, ou seja, ele não era judeu. Ele não pertencia à tradição, à origem e ao vinculamento da religião judaica que condicionava a circuncisão como sendo a comprovação de pertencimento do sujeito ao meio. Mas olha, mesmo em Cristo, Tito foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos. Olha como que Paulo ele vai norteando a presença de falsos irmãos. Sim, na época de Paulo era a circuncisão. Na nossa época, o que está no lugar da circuncisão no meio religioso? Frequência. Frequência à igreja é uma circuncisão. Dízimo é outra circuncisão. É outra circuncisão. E no caminho da graça? Estar no caminho da graça é uma circuncisão. Vocês já pararam para ver? Que estar no caminho da graça é uma circuncisão? Porque eu ouço relato de gente que só procura se relacionar com quem é do caminho da graça. O que é isso, se não só procuro me relacionar com quem está circuncidado? É uma circuncisão. Né? A gente vai criando circuncisões o tempo todo que são paradigmas que a gente estabelece como referências daquilo que torna o sujeito uma pessoa habilitada ou não para eu me relacionar. Só que circuncisão não é fruto do Espírito. O paradigma que o Evangelho trouxe é outro, totalmente diferente. Quais são os frutos do Espírito? A gente vai ler nessa epístola aqui, a gente vai chegar lá, Paulo falando disso. Mas Paulo, por conta dos falsos irmãos, e Paulo chama de falso irmão todo aquele que usa determinado parâmetro para querer controlar, estabelecer hierarquia de superioridade e inferioridade, está cumprindo o papel de falso irmão, seja com a circuncisão ou com os seus correlatos. No nosso meio tem várias coisas que cumprem o papel de circuncisão. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Sim, nos colocarmos na dependência de ter que fazer, de deixar de fazer, de ter que pertencer, de ter que vestir, de ter que comer, de ter que frequentar, de ter que estar presente. Esses são os irmãos da circuncisão, que se entremeteram no meio e ficam querendo dogmatizar a coisa o tempo todo. Dogmatizar. Né? E tentando sequestrar. E se você já tem uma certa vulnerabilidade ao medo e à culpa, e dependendo da sua relação com um juiz interno severo, deixando a sua constituição de ser meio fragilizada, sabe? Esse tipo de gente te captura numa boa. Você olha, mas tem que ficar de olho. Porque se não fizer dessa forma, olha, tem gente que tem receita para tudo. Tem receita para criar filhos, tem receita para você ser saudável. Olha, é fácil você notar a mentalidade dogmática. A mentalidade dogmática, ela conversa com você não te dando outra alternativa a não ser pensar do jeito como ela pensa, sob pena de você estar danado. E se você colocar de outra forma, ela já não se responsabiliza por você. Isso é a mentalidade dogmática, portanto, a mentalidade religiosa. E aí, versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submeteram, permaneça entre
vós. Você vê que Paulo não tinha paciência com essa gente, sabe? Não tinha, ele nem por uma hora parou seu lado, não dei assunto para eles. Para que vocês, vendo eles conversando com a gente, para nem sequer se passar na cabeça de vocês que eles estão trazendo qualquer tipo de influência para a gente, por que não? E aí, versículo 6: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, você vê que lá em cima ele diz que procurou os de maior influência para relatar a eles o modo como ele pregava o Evangelho. Mas aqui no verso 6, aos que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Eu diria para vocês hoje que hoje eu vivo com essa consciência. E aí vem às vezes algumas pessoas virando para mim e dizendo: Felipe é pastor. Senta aí, vamos trocar uma prosa aqui. Vou te tratar com o mesmo respeito com esse fulano aqui, que não carrega esse título aqui, né? Mas, gente boa, vamos conversar. Mas olha, não move uma página. Você pode dizer, tá? Até aqui no meu direct no Instagram tem apóstolo aqui também, está lá, denominado como esperando para eu responder. Ele vai esperar, assim. Eu vou gravando um vídeo de cada vez aqui. Porque algumas pessoas é que, pela maneira de ser e por alguns detalhes, me chamam um pouco mais de atenção e eu vou lá e faço. Mas definitivamente não é contigo. E principalmente esses títulos do sagrado. Esses títulos do sagrado, e eu paro para observar se isso também não me toma com relação às titulações de outras naturezas. Né? Gente famosa, a gente não fica muito impressionado porque tá, aí a gente já não trata com aquela devoção agentes com nomenclaturas religiosas, mas gente famosa, nossa, a gente baixa todas as guardas, né? Então a gente vai tendo que observar qual é o tipo de influência exercida, porque Paulo está dizendo que Deus não se guia por aparência, não é aparência. Eu costumo até contar a experiência que eu tive com um rapaz que foi fazer uma obra lá em casa, até lá na Luiz Gurgel, e aí ele veio dizendo que a gente veio, eu fui fazendo os acordos com ele, falando quais eram as minhas expectativas de horário, de compromisso e tudo. Aí ele virou para mim e falou assim: seu Felipe, você não precisa me falar nada, você está falando com o servo de Deus. Aí eu falei assim: olha, meu amigo, vamos fazer o seguinte, deixa Deus um pouquinho aqui de lado. Se você é servo dele ou não, a gente vai concluir isso no final da obra, não agora, né? Porque eu não me impressiono com propaganda, eu me impressiono com atitude. Então, nem me fala que você é servo dele, que você vai queimar o nome dele se a gente não conseguir se entender aqui. Então, faz direitinho e tudo mais, e lá no final eu vou concluir se é isso ou não. Ele ficou me olhando e tudo, pai, a gente tocou, né? Enfim, tivemos muitos problemas, né? E ainda bem que Deus ficou fora disso, né? Não, esse tipo de papo, esse tipo de coisa, não. Pode vir com a hierarquia que for. Vamos sentar e vamos caminhar uma milha aqui, porque fruto não é o discurso do sujeito sobre ele mesmo. Fruto é aquilo que a gente expressa na vida, natural e espontaneamente, e diga-se de passagem, de preferência quando ninguém está vendo. E aí, verso 7, antes, pelo contrário,
quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão. Felipe, aí não parece que teoricamente teriam dois evangelhos, da circuncisão e da incircuncisão? Pois é, não é dois evangelhos, existe um evangelho só, mas existiam dois grupos. Dois grupos, aqueles que já tinham tido interação com a primeira aliança, os judeus e, portanto, os da circuncisão, e aqueles que não tinham tido nenhum contato com esse repertório judaico, que eram os considerados gentios. Agora, perceba que o Evangelho comunica a esses dois grupos. Hoje, esses dois grupos ainda existem. Existem os da circuncisão e os da incircuncisão. Os da circuncisão são os crentes. E esses, mais do que nunca, precisam ser evangelizados, porque abraçam um pensamento e uma mentalidade tão dogmática que o produto final são pessoas neurotizadas, angustiadas e trancafiadas dentro de cabrestos que não conseguem definir, elaborar e melhorar a vida e o olhar deles nos seus dramas e dilemas existenciais. E tem os da incircuncisão. A minha esposa, por exemplo, ela é da incircuncisão. Muita coisa que eu falo do Evangelho para ela sempre foi simples de entender. Agora, conversar com o crente, isso se ele te ouve, né? Você quebrar a caixa d'água. E eles estão dentro da caixa d'água. A caixa d'água, ela precisa ser quebrada, gente. Ela vai precisar ser quebrada. Agora, o Evangelho oferece um curso. Só que é aí que vem um caminho estreito. O curso que o Evangelho dá é estreito. E como dizia Jesus, poucos são os que acertam com ele. Mas nesse caminho do Evangelho, você não entra no caixa d'água. Você só entra fluxo, sem a caixa d'água. A caixa d'água inevitavelmente tem que ser quebrada. Agora, o problema é que as pessoas se tornam devotas da caixa d'água. Elas acreditam que porque a caixa d'água conteve a água delas, então o Evangelho se torna uma ameaça para a água delas. Por que será, Felipe? Por exemplo, a grande maioria de nós passou por esse sistema, caixa d'água, né? Eu passei por ele, todo mundo aqui passou, todo mundo aqui foi evangelho, foi o primeiro contato que teve com o Evangelho foi através do sistema. Aí depois houve essa. Será que é necessário a gente passar por lá primeiro para depois entender de fato o que é? Não. Aí eu diria que não é necessário. Eu já diria que isso são caminhos. Esse foi o seu caminho. O meu caminho. Temos aqui reunido pessoas que, por um histórico de vida similar, incidiu. Mas, por exemplo, o caminho da Michelle não foi esse. E existem muitos caminhos diferentes. O que eu trago a mensagem aqui, religião versus evangelho, é que o maior obstáculo para o evangelho é a religião por causa da caixa d'água. Por causa da caixa d'água. Então, na verdade, nós estamos, inclusive, frequentemente sendo assediados
pelos mecanismos operacionais da religião na tentativa de viver o Evangelho. Agora, o que você falou, esse é um caminho. E o que a gente está refletindo aqui é depurar o nosso olhar e o nosso discernimento para exorcizar a religião da gente que impede o Evangelho. Por exemplo, nesse trecho aqui que nós já lemos, nós já obtivemos um detalhe, que é a sacralização de pessoas pela aparência e pelo título que elas possuem. E Paulo diz, por mais que elas possuíssem aparência, se de fato elas foram o que eles dizem que eles foram no passado, isso não me interessa. Mas Deus não se baliza por aparência. Será que esse que Paulo fala é os apóstolos? Pedro, João, né, e Tiago, irmão de Jesus, que naquela época estava com uma influência muito grande, mas muito grande por quê? Por causa da caixa d'água, por causa da circuncisão. Porque veja, o sistema religioso, ele trabalha com hierarquia, e hierarquia define status. E status é uma das maiores prerrogativas de afirmação para o sujeito no grupo. Mas isso pode ser algo para os homens, para Deus, não é nada. Eu acho que é por conta disso que o texto aqui fala que Tiago, João e Pedro eram considerados colunas da igreja. Eu acho que hoje também a religião, os líderes, na verdade, eles querem controlar as pessoas, porque se a caixa d'água for quebrada, eles perdem o poder. E é por isso que isso é um negócio altamente rentável. E quem matou Jesus? Foram os gestores da caixa d'água. Foram eles que foram matar Jesus, porque Jesus estava descentralizando a coisa. Jesus não pediu autorização. Não foram lá perguntar, com que autoridade fazes essas coisas? Aí Jesus diz, então me responde, o batismo de João foi de Deus ou dos homens? Aí eles mesmo ficaram encabulados para responder. Eu falei, então não vou te dizer com que autoridade eu faço essa coisa, mas é com a autoridade do meu pai. Só que esse pai eles desconheciam. Por quê? Porque o dono do pai eram eles. Para eles, o pai estava no cabresto deles. É assim que os gestores da religião fazem. Então você vê que nesse capítulo 2, Paulo já desconstrói a aparência que os homens fabricam e que contingenciam as nossas emoções. Inclusive, tem muita gente, meu Deus do céu, cuja autoestima foi calibrada por esse jogo de relações que existe lá dentro. Inclusive, para muito mentor do caminho da graça, justamente porque a coisa no caminho da graça parece que é fluida, é dinâmica, muita gente não conseguindo um quórum fixo de pessoas, o que não faltaram foram mentores passando por crises existenciais, do tipo, poxa, eu acho que eu não dou para coisa, porque a coisa ela é descentralizada. Eu passei anos conduzindo esse grupo aqui, às vezes me reunindo com uma pessoa só. Agora é que o grupo veio tendo de uns anos para cá, já estamos aí há 16 anos, mais ou menos, de uns 4 anos para cá, 5 anos, que a gente tem aí um grupo mais fixo. Tem outros lugares que mudaram um pouco na metodologia de caminho da graça. Olha, eu nunca olho para a nomenclatura, eu vou olhando para o Espírito. É isso que eu quero trazer para você. Não se fixem em aparência. Caminha junto, vai vendo, vai olhando o que vai sendo frutificado ali. Por exemplo, aqui mesmo no caminho, quanta gente já veio aqui trazendo ideias. Pô, Felipe, a gente podia fazer isso. Vamos, querido, vamos, mas caminha aqui com a gente um pouquinho. Não, é tudo bem-vindo, mas vamos lá, vem aqui com a gente. Aí vem um domingo, vem dois, e depois vou. Aí eu pego assim, formato, horário, tal, local e tudo, para. Você vai entendendo. Era como as pessoas que diziam que acreditavam em Jesus. Nós cremos em você, Jesus. Aquele que crê em mim permanece.
nas minhas palavras, né? Jesus, ele não se empolgava com isso, porque, como diz lá em João capítulo 2, ele bem conhecia a natureza humana. Então não se atentem, porque, por exemplo, também podem ter estações que vão preservar o nome, estação, caminho da graça. Mas isso se perverte também, meu amigo. Frequenta, vai vendo o espírito para ver se com o tempo isso não vai se deteriorando, não vai virando uma igreja com cara de estação, com nome de estação, entendeu? Com nomenclatura de estação, né? Então, não basta mudar a placa. O que nós estamos falando aqui, e esse é o capítulo 2, e Paulo ele vai mais adiante aqui, vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Não, eu já tinha, por isso que eu já estava no capítulo. E os da circuncisão, ao versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vocês conseguem perceber que ao mesmo tempo que Paulo ele relativiza a importância deles, ele ouve eles? Ele ouve, ele considera. Ele procurou os demais influência, foi lá e relatou. Aí, depois, eles recomendaram eles apenas para lembrarem dos pobres, ele acatou, ele disse, o que nós procuramos fazer. É que a gente não sabe encontrar essa linha no meio, sabe? Eu tenho todo o respeito. Quando eu estou dizendo para vocês aqui que pode chegar e me dizer que é pastor, não estou dizendo que eu vou desdenhar e eu vou ser deseducado, não. Não, pelo contrário. Vai ser um copo d'água, eu vou tratar com toda a respeitabilidade. Conseguem ver esse equilíbrio em Paulo aqui? Ele está abrindo o coração para eles, porque Paulo ele sabia que o grande inimigo do Evangelho é a mentalidade religiosa. Então ele tinha que falar que o diálogo com aquelas pessoas era com o coração pacificado, porque maior é Deus, todos eles são relativos. Mas isso não quer dizer que eu desrespeito, que eu não precisei ir lá buscar a destra da comunhão. Paulo foi lá buscar a destra da comunhão, assim como eu estou aberto para dialogar com igrejas, com tudo. Se alguma igreja me chamar, né, ainda assim me chamar para dar uma palavra, eu vou lá, vou chegar, vou falar com toda a educação, com toda a gente. Isso sem problema algum. A coisa está relativizada, é aqui no meu coração. É aqui que títulos não me surpreendem. É aqui que eu não fico chocado. Fulano era esposa de fulano e tudo. Eu disse, cara, não me choca. Principalmente se era alguém distante de mim, de quem eu não conhecia, histórico, não convivia de perto. É aí que é a maior probabilidade de eu realmente não saber o que acontece, né, nos bastidores da coisa. Versículo 11. Quando, porém, Cefas, aí olha só, olha como é que é insidioso a mentalidade da religião dentro da gente. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Ele comia sem se purificar, sem lavar a mão, comendo lá carne de porco, podia fazer carne de carneiro, porque isso tudo era altamente rigoroso para os judeus. Isso não pode, tem que comer com isso, com aquilo. E aí, quando os do Tiago, quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Olha isso. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Para imaginar, todos eles comeram, aí daqui a pouco chegam os da circuncisão, e os da circuncisão chegam sempre com a bata, com a beca, aquele ar, sabe, de autoridade local, viu? Aí todo mundo se ajeita, afasta o prato, tira os ossos dali e tudo. Eu fico imaginando Paulo olhando aquilo.
Tiago, né? Eu? Não, e você vê que quem está nesse lugar tem uma satisfação narcísica. Tem. Eu não dou esse prato de comida para eles, não, mas imagina você chegar no meio, né? E aí daqui a pouco todo mundo começa a se agitar. Aí você olha, nossa, isso se potencializa mais do que Viagra, o sujeito assim, sabe? O sujeito chegar ali com aquele peito de pombo, né? Dá aquele empoderamento do sujeito. Então é tudo carne, tudo carne, tudo carnal. Era o irmão do Senhor, né? Era o irmão dele. E ele ficava ali, né? Ele foi um dos que desacreditaram, né? E aí depois, justamente por ter sido irmão do Senhor, ganhou uma projeção moral dentro do grupo, né? Afinal de contas, ele tinha um dossiê de observações e vivências que ninguém mais teve, né? Ele ficava ali entre a circuncisão e a incircuncisão. Fica a maioria não fez o passo radical que Paulo fez, o corte que Paulo fez. A maioria ficou ali. Como tem aqui, Eu lembro ali. até que o Caio falou que quando o Tiago começa a falar do que comer e do que não comer, do que comer e do que não comer. Ele fala, não, gente, isso daqui é Masterchef. Isso aí. Porque é Masterchef, vamos ignorar isso. Pois é, que tem lá um cadinho. Você vê que eles avançaram bastante, mas é notório você perceber os resíduos da coisa. Você falou da zona de conforto, porque ele coadunava com aquele pessoal do clero, né? Isso aí. E ao mesmo tempo ele queria ficar aqui com o pessoal incircunciso. Incircunciso. Ele tentava essa zona de conforto o tempo inteiro. É esse jogo, que é altamente confortável do ponto de vista psicológico. Isso é um conforto extraordinário. Como é que o camarada ele vai se significar sem ter esse olhar das pessoas que lançam sobre ele uma identidade? Você vai ter que se refazer do zero pela fé. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, uma das coisas que mais mexeu comigo no caminho da graça foi isso, quando eu saí da igreja evangélica. E aí, quem é você na fila do pão? Né? Porque o Caio não dá ibope para mentor, não. Você já viu ele dando ibope? Não dá. Então, você faz o quê? Você crê que você é sabido por ele. E se baixa nisso. Agora, isso, psicologicamente, é extremamente desconfortável. Porque o caminho mais fácil é quando vocês olham para Felipe é mentor. Aí a tendência é você começar a deitar em berço esplêndido, porque você já formou uma jornada. Mas o caminho estreito é esse ninguém saber de você. É esse você ser uma incógnita ao olhar do outro. E você apenas se crer sabido por ele. E fala se não era assim que Jesus vivia o tempo todo. Se o Pai dá testemunho de mim, aí olha só, cadê o Pai? Não, assim, ou Jesus era esquizofrênico, ou ele era o Messias mesmo, né? Porque o cara falava com tanta certeza, assim, quem dá testemunho de ti é o seu Pai. Cadê teu Pai? Ou até Filipe, né? Chega um momento que o próprio Filipe, meu xará, não resistiu. Assim, mestre, faz o seguinte, só mostra-nos o Pai. E isso nos basta, só mostra. Porque será muito doido o negócio. Aí Jesus vira para ele e fala o quê? Filipe, há tanto tempo estou convosco e dizes, mostra-me o Pai. Eu e o Pai somos um. Cara, eu fico imaginando eu sentado ali, cara, é desconfortável. Se vocês forem parar para ver, é psicologicamente nonsense. Ou seja, a única forma da conta fechar é você decidir crer. Vou acreditar nessa palavra. Pai, acreditar. Agora, quem crê
vai se gerando efeitos de dentro para fora. De dentro para fora. Porque, por exemplo, eu digo para vocês hoje que eu não tenho frisson com pessoas com título ao meu lado. Por quê? Por causa desse tempo ali vivendo sozinho, o anônimo vivendo sozinho pela fé, o anônimo vivendo, sendo sabido por ele. Aí vai chegando um momento que você de fato não se impressiona com a aparência, porque você sabe que é aparência, isso é só maquiagem, porque você sabe ser você em Deus, sem ninguém reconhecendo isso em você. Sem ninguém reconhecendo isso em você. E isso pela fé. Porque enquanto você vive refém das aparências, aí você sente frisson quando alguém chega, quando outro chega. Mas depois que você passa pelo vale da sombra e não teme mal algum, não tem como você sair a mesma pessoa lá do outro lado. E o interessante disso aí, Felipe, é que essa consciência, quando você atinge essa consciência, você vê como é extremamente simples e como a gente relativiza tudo, acha tudo tão complicado nas relações com as pessoas, por causa de títulos, nomenclaturas. Você está lidando com outro ser humano, igual a você, as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos, que vai no banheiro, toma banho, mas você coloca o título à frente. Quando você tem essa consciência que, poxa, em fé, e aquela pessoa igual a você, até a tua atitude perante ela e outras pessoas muda. Porque você já não enxerga, você enxerga como outro ser humano, que infelizmente, às vezes ainda está com um véu na frente dele. Mas que não vai ser esse véu que vai te impedir de ter o mesmo amor por ele, ou às vezes de receber as mesmas críticas que ele vai te fazer. Então, você, no ambiente religioso, você vê muito isso. Fulano, vem aí, se ajeita. É bem assim, fica quieto, todo mundo com aparência de santo. Né? Isso sempre foi uma coisa, mesmo eu não tendo essa consciência, que me incomodava demais. Eu falei, por que eu tenho que deixar de ser eu por causa de fulano, ciclano, beltrano que vem aqui? Olha, para moderna, o que você vai falar? Eu não sei o que. Então, eu sem saber, eu já era um cara rebelde. Né? Eu sempre fui. Tanto que eu nunca gostei desse negócio. Duas coisas que eu não gosto, é título e rótulo. E quando colocaram um óleo lisa na minha cabeça lá, dizendo que eu ia ser ungido a presbítero, eu falei, eu não quero esse negócio, não quero. Eu mesmo falando. E o pastor até falava, não fala isso. Deus está vendo. Eu falei, você está vendo, então pior ainda. Porque ele está vendo uma coisa que eu não quero. Eu não sou isso, cara. E aí eu comecei a me anular como uma pessoa. E hoje eu vejo o mal que aquilo me fez. Que era para o bem, como eles achavam que seria, mas que para mim, interiormente, só me deixou um cara mais frustrado, me deixou longe de mim, que eu era. Né? E eu não podia ajudar ninguém, porque nem a mim mesmo eu conseguia. Então, quer dizer, eu estava vestindo uma capa de uma coisa que eu não era. Né? E fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje. Mas aí tem uma grande diferença. Quando você tem essa consciência que o Felipe está falando, é tudo muito mais leve. Você não faz com peso de obrigação. Você faz porque você gosta de fazer aquilo, você se sente bem, em estar servindo, em receber, em dar. É natural, cara. Flui. Naturalmente ele flui. Eu olho para você, na sua naturalidade, no que você é, e eu enxergo esse dom. Pois é, cara. Você enxerga. Mas as pessoas com que eu convivia lá no passado me veem como um rebelde, me excomungaram, você serve para andar, você isso e aquilo, você anda com herege, você eles precisam te rotular para que você não influencie mais gente. Exatamente. Então eu falei, bom que eu sou assim, né? Vocês estão me enxergando agora como realmente eu sou. É até essa decisão da gente se
libertar da opinião alheia. É isso. É uma outra É situação, outra. que a pessoa pode até falar assim, você precisa melhorar enquanto cristã. Ah, Aí tu precisa assim, é. isso é um assunto muito incrível. Eu fiz um culto E- no presbítero. E ó, tem um ponto aqui, e tem esse da aparência, que a gente já entendeu bem. Agora tem esse outro ponto aqui, que é da religião dentro da gente, que é essa situação que Paulo vivencia com Pedro, que, com a chegada da circuncisão. E eu queria refletir com vocês aqui o quanto que isso está dentro da gente. Esse papel que Paulo está exercendo agora, não seria para Pedro exercer? Pedro não foi chamado para fazer esse trabalho? Pois Quando recebeu aquele som. Mas aí é que está. Cada um vai até onde se permite. Paulo foi o que fez o corte com a coisa. Pedro, embora tenha recebido toda a instrumentalidade, ele foi até onde ele pôde alcançar. E é assim com todos nós. Existe a graça e você vai entrar, porque quem é que suporta? Não era fácil ser Paulo, não. Você vai ler Atos dos Apóstolos, chega a ser angustiante ver Paulo sendo escorraçado de uma cidade a outra, enquanto Pedro era reputado como coluna em Jerusalém. Você quer comparar? Psicologicamente é covardia, você entendeu? Um posando de coluna em Jerusalém e o outro, meu Deus, indo para Chilindró, recebendo chibatada, comendo pão que o diabo amassou, passando por naufrágio, nudez, fome. Né? Quem é que faz esse corte? É difícil, né? Então, esse episódio aqui, ele também mostra uma coisa que está muito dentro da gente. Não é só o modo como Pedro dissimula na presença de Tiago. É o modo como a gente às vezes vive um determinado panorama, mas quando chega uma outra pessoa, a gente muda o comportamento. Esquece a igreja agora aqui. Você às vezes manuseando o celular. Quantas vezes você está vendo uma pessoa, chega alguém lá e diz, não. Você muda o negócio. Quando você está sozinho dentro de casa e chega alguém diferente dentro da casa. Quantos sustos que você já levou de um olhar do outro chegando? Você nunca parou para refletir sobre esse fenômeno? E que altera. E aí você para perguntar, cara, para que eu estou fazendo isso? Para que se isso é uma coisa que me deixa desconfortável, é a pessoa que me deixa desconfortável, ou sou eu que não consigo explicar de maneira plausível o que está acontecendo aqui? Porque nós criamos nichos de distanciamento entre nós e Deus. É isso que Jesus veio também trazer como algo extraordinário. Eu e o Pai somos um. Ou seja, você podia flagrar Jesus dentro do banheiro, dentro do quarto, em cima da laje. E olha que teve gente convivendo tete a tete lá. E sabe não conseguir pegar Jesus em um constrangimento, assim, sabe? Do tipo, até pegou ele pelado. Gente, alguém pegar você pelado, você já teve a sensação de que como se você tivesse assassinado alguém e você precisar sair correndo daquele ambiente, do susto que você leva, como se nudez fosse dívida, né? São automatismos que a gente tem dentro da gente, sabe? Eu às vezes encontro, eu falei, não, cara, peraí, eu só estou pelado, a pessoa me viu sem querer, mas vai fazer o quê? Né? Mas fechou a porta, saiu. Mas vocês veem que como esse olhar do outro cria sobre a gente gaps psicológicos aqui dentro e que alteram a nossa naturalidade. E a proposta do Evangelho é: você seria capaz de viver integralmente na luz em tudo o que você for fazer?
como se você fosse um flagrante constante de Deus e você e o Pai fossem um. Você e o Pai sendo um, nos seus pensamentos, nas suas andanças, na sua fala. Aí é que eu te falo, quem é que dá esse passo? Quem é que dá? Quem é que coloca? Quem é que faz esse crossfit da consciência? Assim, viver assim é dar de cara comigo mesmo todos os dias, toda hora, assim, da merda de pessoa que eu me sinto, né? Porque eu, quando eu andar assim, é a mesma coisa que é um eterno flagrante, como você falou. Isso. Não, e aí é conveniente, às vezes, pensar que Papai do Céu foi tomar um café. Ainda bem que Deus foi tomar um café agora. Ai, Deus foi ali tomar um café, que bom. Né? A gente fica cultivando essas coisas aqui. Só que isso são o quê? São medos nossos. São tiranias do nosso próprio juiz interno. Quando Tiago chega para Pedro ali, Tiago não é Tiago, é Pedro interagindo com complexos internos que estavam projetados nos da circuncisão. Você entende? Projetados nele. E aí vem a vergonha, que aí desloca o comportamento. E aí vem Paulo e diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, ou seja, quando vi que não estavam sendo autênticos, disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentio, por que como gentio e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Se você é como você é, por que você fica bancando essa esquizofrenia de não ser quem você é e ainda fica forçando os outros a viver aquilo que, hora é outra, você tira uma licença poética para ser? Porque o grande problema, percebam, não é o quem você é ou deixa de ser, é no final das contas você ainda querer ficar induzindo os outros para agir de acordo com a sua persona. Sabe? De agir de acordo com quem você mesmo não é o tempo todo. Sabe? E é isso que inclusive, te leva a uma corresponsabilização sobre o outro. Né? Sabendo, contudo, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé. Se fomos justificados pela fé e não pelas obras, o que nos inviabiliza de sermos um flagrante constante diante de Deus? Não é pelas obras, é pela fé. Ou seja, nós somos aceitos, ponto. Aceitos, ponto. Em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, agora, pela graça, graça é absurdo. E só que isso é desconfortável. Você tem que ficar desligando o seu juiz interno o tempo todo. Agora, quem está disposto a quebrar essa caixa d'água? Essa caixa d'água. A quebrar esse paradigma operativo. E isso vai ficar como reflexão, porque na semana que vem, com a graça de Deus,
a gente continua. Paizinho querido, Deus de amor, obrigado por esse momento, por essa reflexão, pela graça do teu entendimento. E eu te peço que o teu Espírito prolongue nos corações esse entendimento. Sim, abrindo o nosso entendimento e produzindo fé nos nossos corações, para crermos conectados e de modo indivorciado, ataviados à tua graça, sendo um em Cristo Jesus, mesmo em meio a todas as nossas relatividades, de modo a viver com a certeza dos que caminham na luz e, consequentemente, com a paz que disso decorre. Assim nós te pedimos e nisso esperamos em Cristo Jesus. Amém. Um beijão, gente boa aqui.